Então eu diria assim, quando a gente foge da realidade, vive no mundo das ideias, é muito perigoso. Porque a realidade ela é pautada pelo amor. Mas se eu fujo da realidade e vou no mundo das ideias, eu vou ficar muito bravo com Deus. Porque Deus não é uma ideia, Deus é uma realidade. Hoje a gente está com uma visita super especial aqui no nosso MesaCast. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, tenho como irmão, ele sabe disso. Se não sabe, fica sabendo, né? É Padre Paulo Roberto Gonzalez. Ele esteve em Votorantim por muito tempo, hoje está em Sorocaba, na paróquia São Paulo Apóstolo, é isso? Isso. Paulo, obrigado por ter vindo. Nós vamos bater um papo hoje sobre vida dele, vida minha, enfim, o nosso relacionamento é de 30 e poucos anos aí atrás, né, Paulo? Isso, Márcio. Obrigado por ter vindo. Eu falo Paulo, Padre Paulo, né? Não, Paulo, pode ser Paulo. Mas antes de mais nada, obrigado, é recíproco a amizade que tem com você e sua família, o carinho que a gente tem. Aliás, somos compadres, né? Sim, é isso aí. Então, Padrinho do Felipe. Felipe, nosso querido afilhado, no qual eu tenho muito carinho, muito respeito por ele e por vocês. Então, quando você falou, eu aceitei de imediato poder estar com você e todos aqueles que estão nos ouvindo, para poder conversar um pouquinho sobre a vida. Isso. Eu acho que é interessante que as pessoas meu público, seu também, da Igreja Católica, né? Gosta de saber um pouco da nossa história, de como a gente chegou aonde chegou e o que a gente representa. E eu sei da sua representatividade porque eu acompanho, né? Nós não somos tão próximos, né? Tem uma música tão distante e tão próximo, né? Que acho que representa um pouco da nossa história. E eu trago esse carinho realmente de verdade, de coração, pela minha família, por você, enfim. Então eu acho que as pessoas, não tenho certeza que as pessoas têm esse interesse e vão estar vendo isso com outro olhar, porque aqui sempre passa arquitetos, comerciantes, lojistas na área da arquitetura, na minha área, enfim. E hoje a sua presença aqui. Mas no passado um pouco distante eu fiz um projeto para você e eu acho que, lembrando agora, eu acho que nem formado era. Eu acredito que não, mas é interessante quando você fala de arquitetura, numa linguagem até um tanto maçônica, né? O grande arquiteto do universo. Isso. E você também faz parte dessa história de deixar melhor o mundo. Eu acho bacana isso. Porque se nós todos precisamos melhorar, você tem uma capacidade ímpar para isso. A sua maneira de pensar, a sua visão. Você aproveita cada espaço, cada um tem seu dom. Então eu estou tecendo um elogio aqui para você, porque quando a gente fez a reforma lá na nossa querida São João, na paróquia, somando os anos que eu fiquei lá, foram 20 anos. Olha. E nós nos conhecemos seguramente há quase 40 anos, Márcio. Isso, né? Por aí. Isso vai falando a nossa idade. Vai falando, vai contando a idade aí. E logo que nós nos conhecemos, você era amigo do Padre Tadeu, então eu cheguei... Eu era coroinha nessa oportunidade. Isso, é verdade. Eu era coroinha do Padre Tadeu. E aí nós nos conhecemos e nos tornamos amigos, né? Sua família, conheci muito sua mãe, querida mãe, Dona História. É uma história de vida. Então eu penso que participando dessa arquitetura que você tem como papel na história, cada um tem um papel e cada um dá um sentido ao seu viver e ao seu existir. E você dá sentido ao seu viver, ao seu existir, melhorando aos nossos olhos de maneira bastante sensível aquilo que deve ser melhorado. E aí nós pensamos na reforma, você que tocou, né? Nós pensamos, eu falei, Márcio, eu preciso tirar Jesus, que era uma capela lá embaixo, eu não sei se você lembra. Isso. Eu falei, eu quero subir a capela do Santíssimo para cá, porque quando a gente fala de Santíssimo, a gente está falando daquele que ama profundamente, né? Porque quando a gente fala do santo, é quem ama, o Santíssimo é aquele que ama no superlativo. Ele ama-nos profundamente. Eu falei, ali tem que ter um lugar de destaque. E aí você projetou a capela de uma maneira bastante expressiva. Lembro da porta que você fez, ela expressava o sol, que é Jesus. Por isso que a gente celebra o Natal no Sol Invictus, né, que era uma festa pagã. E o povo se reunia em Roma para celebrar o Deus Sol. Mas a igreja falou, mas quem é o Sol que ilumina todo homem que vem a esse mundo a não ser Jesus Cristo?
Então, de uma festa pagã se tornou, porque nós sabemos claramente que a data de Jesus, do seu nascimento, não é 25 de dezembro. Mas a gente não celebra a data, a gente celebra o fato. O fato, né? Para nós é importante, como a arquitetura. A arquitetura, ela celebra o fato, que para certas pessoas talvez não seja importante, mas para quem está vivendo e se inteira de toda esta magia que possa haver através do seu pensamento, da sua maneira de desenhar, de pensar e refletir, isso é coisa do seu inconsciente, né? Eu também. Uma abordagem imensa. É. Não tem como entender isso conscientemente. Mas como que se bolou? Não sei, não dá para explicar. Muitas pessoas perguntam para mim isso aí, nossa, no que você estava pensando? Eu falo, putz, será que eu estava pensando? Eu acho que não estava pensando. Porque sai tão assim, né? Realmente sai, né? É um ímpeto de criação, mas né? Tem informações para criar? Tem. Mas, então, né? talvez eu não sei se na época, quando você pensou no Sol e na porta da sacristia, porque eram simétricas, né? Passava o altar, exato. Você colocou a Lua e para nós, como nós sabemos, Maria é a Lua. Ela não tem luz própria, mas é iluminada pelo Sol. E nós, estrelas, que somos iluminados pelo Sol também. Olha. Não temos luz própria, mas nascemos para ser luz. Pois é, lindo isso. Então, né? aí você vai imaginando você, inconscientemente, como você vai participando desse mundo do grande Criador do Universo. Isso é coisa de mística, é intuição. Einstein não dizia, como que eu vou explicar a teoria da relatividade, dizia para os cientistas, eu preciso de 100 anos para explicar isso. Mas um cientista falou, mas você não viveu 100 anos? Mas eu sou intuitivo. E ele dizia, eu acredito em Deus porque Deus me deu a ciência. Senão eu não acreditaria em Deus. Porque existe um Deus que a gente perde a fé com muita facilidade, porque não é o Deus verdadeiro. Pois é. O Deus que me respeita, que me dá liberdade, que me dá inteligência, que me deixa livre, que me dá o livre-arbítrio, são poucos os que creem nele. Então, mas aí a gente, que Deus quer ser intervencionista na cabeça das pessoas. A gente perde, falando dessa questão de perder a fé ou duvidar da fé, é quando a gente é aprovado, né? Eu penso assim, alguma aprovação vem que te coloca em dificuldade, na famosa sinuca de bico, né? Mas por que Deus, no caso do meu pai e do meu irmão, né, morreram no acidente e tal, putz, vou perder a fé por isso? Será? E aí você começa a buscar, falando aqui de forma leiga, né? Buscar, talvez, resposta para isso, você não vai achar. Márcio, se a gente parar para pensar, seja a questão do seu pai e do seu irmão, que foi de fato uma fatalidade imensa, morrer num acidente. Seu irmão tinha quantos anos? Né? 18. Então eu diria assim, quando a gente foge da realidade, vive no mundo das ideias, é muito perigoso. Porque a realidade ela é pautada pelo amor. Mas se eu fujo da realidade e vou no mundo das ideias, eu vou ficar muito bravo com Deus. Porque Deus não é uma ideia, Deus é uma realidade. E por ser realidade, eu faço parte dessa história. Senão, nós seríamos articulados por Ele de uma forma onde nós perderíamos a nossa liberdade. Deus não é um titereiro que mexe com títeres, leva aqui, leva ali, não. Nós temos as pernas para caminhar, temos os braços para poder trabalhar, olhos para poder... Você pode perceber, as curas de Jesus estão sempre ligadas aos órgãos do sentido. Ele começa a curar por cegueira, surdez, consequentemente a mudez. É tudo aquilo que faz você enxergar a vida de maneira diferente. A realidade é maior que a ideia. Porque se a ideia for maior que a realidade, você não acredita em Deus, não. E o tempo e o espaço, né? O tempo é o Kairos que nós estamos vivendo agora, que é o tempo de Deus, se nós permitirmos. Porque o tempo de Deus chama Kairos, mas o nosso tempo é Cronos, que está ligado ao Deus da mitologia, cronologia. Está engolindo o seu tempo e engolindo o meu. Olha, falávamos de 40 anos de conhecimento. Eu participei do seu casamento. Sim. Fui o celebrante há 28 anos atrás. Amanhã faz 28 anos meu casamento. Dia 18 de abril. 18 de abril. E que celebramos na São José, porque São José do Cerrado. Eu tinha saído de Votorantim, que eu fui fazer mestrado em Direito Canônico. Aí eu vim para São Lucas. Você fez Buenos Aires? Você é argentina? Fui, depois do doutorado em Buenos Aires.
Então, daí eu vim para São Lucas e nessa época a nossa amizade continuou, porque você também frequentava ali. Tocava aí eu fui lá. transferido para... Isso. Tocava timba. Legal. Aí eu fui transferido para São José e você saiu da sua terra. E se você pensa que isso não é expressivo para mim, quer dizer, eu poderia ter ido a Votorantim. Não, você saiu de Votorantim, veio casar na São José, General Carneiro, e depois fomos fazer a festa lá em Votorantim, onde era o cinema. Então são coisas que talvez a gente nunca tenha falado, mas isso marca a vida da gente. Como você falava logo no início, nós não temos aproximação todos os dias, porque você tem seu trabalho, eu tenho o meu, mas temos uma afinidade muito grande. Isso. Tanto que quando a gente está junto, a gente se curte. Quando a gente nos encontra é uma festa verdadeira, né? A gente se curte. E isso eu agradeço muito a Deus por esse motivo. Isso que é a realidade. Sim. Porque senão ele fala assim, eu sou amigo do Paulo, mas a gente nunca se vê, então fica muito na ideia. Né? É que nem o Papa, eu não conheço o Papa Francisco, mas estou tão próximo dele sem eu conhecê-lo. Porque as ideias dele são minhas ideias. Eu preciso, como Orígenes dizia, sentir com a eclésia, sentir com a igreja, sentir com a igreja. E queira ou não queira, ele é o representante máximo da igreja que está presente no mundo inteiro. Então, nós não estamos próximos fisicamente, mas no pensamento, no carinho, na dedicação. É um homem que tem uma visão da realidade muito grande. Muito afinada. Outro dia vi até uma pessoa falar, achei um absurdo, falar assim, a missão da igreja é salus animarum, é salvar almas, e o Papa está querendo salvar animais. Meu Deus do céu, eu falei, nossa, que infelicidade uma pessoa falar isso. Salvar animais, salvar árvores, mas escuta, os animais existem há 1 milhão de anos antes de que o homem. E tudo isso foi feito para o homem. O que o homem está fazendo? Destruindo. É bonito isso? É fora da realidade, Márcio. Fora da realidade. Mas voltando um pouquinho só à arquitetura, lá para a gente não perder. O fio. E aí, pensando, né? Aí você projetou o altar, projetou uma abóboda em cima do Santíssimo. Isso. Colocou um lustre lá bonito. E até hoje está conservado isso, né? As portas já não mais, não sei qual foi o motivo que tiraram, pena, mas né? enfim, porque ela é expressiva. Tinha uma... Ela é o símbolo. Uma linguagem teológica, posso Isso. falar assim? Não? Podemos falar isso? Pode. Eu até diria assim, olha, a capacidade de simbolizar é do ego, porque um ego que não simboliza é um ego que está no imaginário, e no imaginário é muito perigoso. É uma linguagem lacaniana isso, né? Porque foi um grande psicanalista francês, mas ele diz assim, olha, que a realidade pela qual nós vivemos, o real, é intocável às vezes, porque está no seu inconsciente. Então, está dentro do plano do inconsciente. O imaginário está no superego. O que vão imaginar? O que vão pensar? O que vão refletir? E você tirou do seu imaginário, da sua capacidade de pensar e simbolizou. Então, isso é liturgia, é a capacidade de simbolizar. Porque se eu não simbolizo, eu não vinculo. É como no casamento. Nós abençoamos a sua aliança para ela ser um sinal de quê? De amor, de cumplicidade, de carinho, de respeito. Se isso não simboliza, não tem sentido. Né? E Jesus falava muito sobre isso também, Sim, né? Ele usou, Ele usou a saliva, ele usava a fala, ele usava sinais justamente para melhorar. Tanto que para mim, Márcio, eu vejo que a realidade do reino é uma realidade onde nós damos sentido aos órgãos do sentido. Acho que me faça entender. Se temos 5 órgãos do sentido, o reino seria o 6º que dá razão plausível para o meu olhar, para o meu ouvido, para a minha fala. Senão eu vou vendo coisas que eu não quero, vou falando coisas que talvez na minha maldade, no meu preconceito, né? As pessoas não veem muito a essência, veem muito a... Sim. Então, e você foi capaz de simbolizar. Então, muita gente se encantava.
Eu lembro do padre Rufus, não sei se você lembra. Minha mãe era apaixonada por ele. Então, ele era um padre indiano, não falava português. Um dia ele foi lá na igreja, uma missa pela cura, e foi lá na São João um dia. Eu acho que a minha mãe era viva nessa época. Era? Certeza, viva. certeza. Minha mãe adorava ele, ela já estava doentinha, lógico, mas ela acompanhava ele. Não, mas ela estava bem naquela época ainda, certeza. E a igreja super lotada, e esse homem, quando entrou, ele só teceu elogios com relação às frases que nós colocamos. Isso, tinha Fazei tudo o que ele vos disser. Ele falou, mas você caiu a achar... E coisas que... Depois, na Capela do Santíssimo, a gente colocou aquela frase que Marta dirige a Maria, ele está aqui e te chama. Não está mais lá essa frase? Não. Foram tiradas. Faz tempo que eu não vou... Essa frase que estava na Capela do Santíssimo, não. E do lado de cá estava Cantai ao Senhor o Cântico Novo. Cantai ao Senhor o Cântico Novo, no sentido de dizer... Que eram os músicos ficavam ali, até fazer uma conexão Então, Márcio, mas não é bonito essa... Lindo, tem toda uma história, né? Talvez você não tinha nem muita consciência daquilo que eu estou te falando. Talvez não. Depois, Paulo, eu fiz também, onde eu tive contato com uma freira que é arquiteta, ela é de São Paulo, de não sei de qual igreja, enfim, qual lugar congregação, deve ser Paulinas, deve ser. Eu conheci ela, eu fiz um projeto para a igreja na Itavuvu. Nossa Senhora da Rosa Mística. Nossa Senhora da Rosa Mística. Eu fiz uma igreja toda, Padre Adelar. Fiz uma igreja toda com desenho diferente e tal. E essa arquiteta de São Paulo, que é essa freira, veio na inauguração da igreja. O Padre Tadeu estava lá também. E aí ela me falou muito sobre isso e começou a perguntar coisas que eu nem tinha pensado, né? Nas questões do projeto. Que foi intuitivo. Intuitivo. É isso aí. E aí ela começou a falar sobre isso, falou, nossa, porque isso remete a isso remete... E aí eu comecei a conectar as minhas criações com aquilo que de fato eu queria representar, mas nem sabia como, né? E foi intuitivo e parece que deu certo. Isso. E aí eu tenho um contato com ela, assim, de alguns projetos que a gente sou chamado, ela me chama para alguns lá, que ela pega, faz projeto para a igreja e tal, então é bem bacana. Eu acho que essa questão de falar com sinais, isso, que é o que aconteceu Márcio, na igreja. É aquilo que nós estamos falando, e eu quero deixar isso bem claro para você e para aqueles que estão nos vendo e ouvindo, como é importante a gente ter justamente essa questão da mística, da fé. A mística e a nossa fé, ela dá razão plausível para a realidade, não para a ideia. A ideia tem que ser transformada em realidade. Não é isso? As suas ideias se transformam em realidade. Exatamente. E essa realidade, ela condiz com aquilo que você está querendo gerar vínculo. Como eu estava dizendo, a liturgia, ela mantém um vínculo. Ela mantém um vínculo de amizade, de carinho com o povo. Por exemplo, a Eucaristia. A Eucaristia é o maior vínculo de Jesus com a gente, né? É um meio de lhe simbolizar o quanto ele nos ama. E tem gente que não entende isso, né? Porque está no mundo das ideias, não no mundo da realidade. Quer dizer, a realidade não é aplaudida ou contemplada com uma imaginação que leva a essa realidade. Então, dizendo assim, olha, você é um homem de fé, eu lembro muitas vezes você cantando, tocando na igreja e assim por diante, e você deve muito isso ao Divino Espírito Santo, pode ter certeza disso. Porque é o Espírito Santo que ilumina, Márcio. Então, como é importante a nossa conversa, porque muitos que nos ouvem podem dizer, não se afaste daquele que é caminho, verdade e vida, né? Porque se a gente se afasta, a gente não entende a vida, a gente pensa que entende, nos tornamos autossuficientes e vamos nos dar muito mal. Exato. Agora, quando você começa a entender que ele te deu um talento e você tem multiplicado esse talento, você vê que tudo aí tem mística. Ele não foi, a graça de Deus na sua vida não é inoperante, ela é operante. O que aconteceu? Ele não deu 5 talentos para um, 2 para um e 1 para um outro lá. 3 pessoas. E a palavra diz, de acordo com a sua capacidade. E às vezes eu fico pensando, será que ele deu um talento para aquele sujeito e ele tinha certeza que ele não ia multiplicar? Eu às vezes penso que não, eu falo, nós estamos diante de uma parábola e a parábola tem que ser criativa. E o que ele fez com aquilo? Ele escondeu no fundo do quintal, rapaz, ele ficou com medo de Deus, né?
O que ganhou 5, transformou em 10. O que ganhou 2, transformou em 4. E o outro ficou. E você não, você é um homem criativo. Aí é o talento. Então isso não é orgulho, isso não é autossuficiência, isso é ser transformado pela graça de Deus. Aquilo que o apóstolo fala. O apóstolo Paulo, como você sabe, era um fariseu, formado na escola de Gamaliel, um homem ferrenho na lei, um homem que estudava a palavra, conhecia a palavra muito mais do que muita gente. E, no entanto, perseguia cristãos, era conivente com a morte de muita gente. Olha que contradição. Até que um dia ele cai do cavalo, né? No sentido de dizer, força de expressão. A caminho de Damasco, ele encontra com Jesus Cristo. Eu sempre vejo nas missas você falar sobre Santo Agostinho. O que ele representa na igreja, dentro da igreja, para você? Santo Agostinho, para mim, foi um homem, como você sabe, ele procurava a verdade, né? Por ser um filósofo, ele pregava para os imperadores, então ele tinha uma eloquência, uma facilidade de falar. E, no entanto, ele perseguia muito Ambrósio, que era o bispo de Milão. Só que Ambrósio também era muito persuasivo, a pregação dele convencia. E, no entanto, um dia ele vai discutir com Ambrósio, Ambrósio fala para ele assim: Agostinho, você procura a verdade, você nunca vai encontrar essa verdade. Mas o dia que a verdade te encontrar, você não será mais o mesmo. E a verdade encontrou Agostinho, e ele se transformou. De maniqueísta, porque ele tinha as ideias assim, né? A ideia de maniqueu existia o bem de um lado e o mal do outro. Então existiam as duas coisas. E quando ele faz esse processo de conversão, quando a verdade que é Jesus o encontra, ele não é mais o mesmo, né? Então ele acaba passando por um processo de mudança de mentalidade. Isso é conversão. Quando eu mudo a minha mentalidade, Deus não agride você. Ele começa a dar ideias novas para você repensar. Isso foge o silogismo, né? Quer dizer, você não parte de duas premissas erradas, você parte de duas premissas verdadeiras. Chegará a uma conclusão verdadeira. Do que eu estou falando? Só para citar um exemplo. Sim. Se eu chegar e falar assim, todo homem é louco. O Márcio é homem, então o Márcio é louco. Logo não. louco. Duas premissas erradas. Conclusão errada. Você é homem, então você é louco? Então porque todo homem é louco? Não. Isso é um sofisma. Então por isso que as premissas têm que estarem corretas para se chegar a uma conclusão. Isso vem de Aristóteles, né? Vem já bem mais antigo de que Agostinho, que viveu no século III, IV. Bem, mas o que é mais importante aí? É justamente, para mim, essa frase de Agostinho, que ele encontra com a verdade. E a verdade começa a ser bastante expressiva nele, muito expressiva. Tanto que ele começa a se tornar, aliás, ele foi até eleito bispo de Puna, né, que é no norte da África, onde antigamente havia muitos cristãos, hoje já não temos mais nenhum cristão, né? Hoje são todos muçulmanos. Dentro da igreja, da história da igreja, qual é o homem da igreja que te dá mais alegria em falar, vamos dizer assim, vai? Eu gosto de falar muito de Agostinho, gosto de falar do apóstolo Paulo. Sabe, Márcio, uma das grandes perguntas que eu fiz quando eu estava em Votorantim, por que eu fui tirado de Votorantim para ir para São Paulo Apóstolo, né? E hoje eu tenho um pouco dessas respostas, né? Porque o homem tem que perguntar o tempo todo. Maurice Blanchot, que é um pensador francês, ele fala: a vida é feita de perguntas e não de respostas. Sim. Porque a resposta pode ser um infortúnio da pergunta. Então vamos fazer pergunta o tempo todo. E Jesus respondeu todas elas. E hoje eu vejo o meu contato mais íntimo com Paulo, né? Porque estou numa paróquia onde ele é o padrinho. Uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem. Lá atrás, antes de ser padre, você era contador, né? Tinha escritório de contabilidade. E aí, como é que você é chamado, né, para a igreja? Isso eu acho que todo mundo tem curiosidade de perguntar, e talvez as pessoas não perguntem, né? Porque talvez não tenha acesso, ou medo, ou sei lá o que tem. Né? Mas eu sei da sua história porque eu conheço você já. Isso. Mas sabe, Márcio, tem algumas coisas que a vocação que todos nós temos, chamado para a vida. Como que eu escolhi depois, dentro da minha vida, se dedicar?
Eu penso que eu não era uma pessoa muito religiosa, de ir à missa todo final de semana, eu não ia. Por isso que hoje eu acolho as pessoas que se achegam. Se conhece a história. Porque eu conheci a história, eu vou na essência de cada um, né? Eu tinha uma vida de jovem, que gostava de brincar, de dançar, de coisas normais da juventude, né? Sim. E de repente eu lembro que eu fui a São Vicente, e eu sou muito moreno, né? Brancão, do jeito que eu sou, e me queimei muito, né? Não tinha filtro solar naquela ocasião, aquelas coisas todas. Era muito jovem, devia ter 18 anos. Né? E aí eu fui na capela de Nossa Senhora de Monserrat, que fica em Santos, que é a padroeira de Santos. E eu subi nessa capela do bondinho, mas a ida do bondinho para mim era mais interessante do que ir para uma capela. Para mim era mais interessante o bondinho. Mas você sabe que eu cheguei lá e fiz uma oração e depois que eu contemplei a natureza, quando você sai, ela fica no penhasco, no alto, e eu olhei assim o mar, tudo, eu falei, puxa vida, eu tenho uma vontade de ser padre, né? Agora se pergunta, será que eu estava com febre? Será que deu insolação? Será que deu insolação? Francisco de Assis, né, como você sabe, também teve uma conversão. Não dá para explicar o intangível, né? Não dá para explicar. Eu sei que tem muitos que são convidados, são poucos os escolhidos, né? Sim. Às vezes a gente acolhe tanta gente no seminário e depois a gente tem que dispensá-los. Porque, de fato, não é que sejam escolhidos, Deus faz acepção de pessoas, não. É como você corresponde a cada dia. É como se todo mundo fosse arquiteto. Não, acho que cada um tem o seu dom. Cada um faz a sua... Você está sublimando a sua capacidade de ideias. Você sublima e põe no papel. E quando você menos espera... E às vezes não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil assim. Você fala, puxa vida, eu estou com um projeto aí que não me vem inspiração. Isso. E demora. Mas quando você menos espera, vem. Exato. Eu, quando fiz minha tese de mestrado, de doutorado, você sabe que eu chegava a sonhar. Só uma observação, o Padre Paulo, ele é formado em psicologia também, por isso a fala dele é bem aguçada e bem nesse sentido da psicologia, enfim, né? Isso. Eu acho que esse conhecimento, eu olhando, eu vejo que ajuda em muito, isso é uma verdade. Porque a gente... alguém me perguntava assim, por que você foi fazer psicologia, né? Porque eu queria entender mais o ser humano, porque às vezes fazia oração para a pessoa, eu confio na força da oração, só que orar tem que ter uma ação, né, Márcio? Não bastava orar para a pessoa, porque a graça supõe a natureza. Se eu faço uma oração para uma pessoa que tem uma anóxia, por exemplo, que faltou oxigênio no momento de nascer, eu posso fazer uma oração, mas ele vai continuar do mesmo jeito. Ele não tem capacidade de compreender. A natureza humana dele, psíquica, é desse jeito. Não tem como. É a mesma coisa que se você pegar uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, dificilmente você vai fazer ela ser transformada. Então ela precisa, hoje nós trabalhamos em rede, né? Hoje o padre não pode estar sozinho, ele tem que estar ligado à área da saúde, tem que estar ligado à arquitetura, tem que estar ligado a tudo, as ciências todas. Né? Por isso que eu sempre faço essa comparação. Qual que é a diferença entre religião e espiritualidade? Religião tem muitas hoje, Márcio, muitas. E cada um vendendo o seu peixe. Né? E tem muita gente que vende tão bem que a pessoa vai. Eu já vi muitas pessoas, eu vou mudar de igreja porque lá eu consigo comprar meu apartamento. A oferta está ali, né? A oferta é tão... Então tem muitas. É a história de cada um. A religião conta a história dos outros. Como a nossa religião também conta a história do apóstolo Paulo, de Pedro e de todos, a história de Agostinho, a história de Tomás de Aquino e tantos outros. Conta a história e você se adequa, mas a espiritualidade não é a história dos outros, é a sua história com Jesus. Sabe aí que é a diferença. Que eu queria que você falasse um pouco, Paulo, sobre a nulidade de casamento. Que eu sei que você atua nessa área. Atua ainda. Atua nessa área.
para as pessoas entenderem um pouco isso, né? Porque a gente vê que tem certas pessoas que ficam presas nessa história. Ah, porque eu me separei, e agora o que eu faço? Vou na igreja, não vou na igreja? Recebo a comunhão, não recebo a comunhão? Então, para contar um pouquinho para as pessoas, né? Entenderem um pouco mais sobre isso. Boa sacada, Márcio, porque, como você estava falando, dentro dessa perspectiva, e só para concluir, né, que depois eu quis ser padre, deixei o meu escritório de contabilidade, deixei de contar números para começar a pensar nas pessoas. O carinho, a dedicação, ouvir, assim por diante. Aí que eu fui justamente para a psicologia, a psicanálise, e justamente daí fui trabalhar no tribunal, já quer dizer, anterior a isso, no tribunal eu acredito que já faz uns 35 anos que nós estamos lá. Porque uma igreja que não tem justiça não é a igreja de Jesus. Então, o sujeito fez um casamento. Foi lá na igreja, tinha o padre, tinha as testemunhas, tudo bem. Casamento supostamente válido. Né? Enquanto você não prova o contrário, esse casamento é válido. Mas se você provar, porque se separou, que esse casamento é nulo, isso é um direito. Nós não anulamos casamento, né? Porque anular é divórcio. Anular é você reconhecer que algo é verdadeiro e você anula. Nós não temos isso, nós temos o reconhecimento da nulidade, isto é, casamentos que nunca deveriam ter existido. Por quê? Porque há incompatibilidade, há uma série de situações. Casamento, como nós estamos falando, se eu caso com uma pessoa e quero mudá-la, porque ela vai ser do jeito que eu quero, isso não é casamento, isso não é amor. Isso é condição de futuro, e todo casamento com condição de futuro é nulo. Eu vou casar com você porque você vai ser aquilo que eu quero. Olha que armadilha do ego, que ego doente, patológico. Se eu vou casar com você porque eu amo você do jeito que você é, e você me ama do jeito que eu sou. Nós somos, e juntos, porque nos amamos, nós vamos trocar ideias, vamos crescer, vamos amadurecer. Por isso a transparência, cumplicidade. Agora, se isso não existe, meu Deus do céu, isso é um sofrimento dentro de uma família. Sofre a esposa, sofre o marido, sofre os filhos, o inferno. Se torna um inferno. O fruto do casamento, os filhos desse casamento nulo, né, que é reconhecidamente nulo, eles logicamente continuam filhos legítimos. Aí aquela questão, né, que eu acho que vai impactar. Não, mas então o filho não veio de um amor, depende? Não, às vezes não. Às vezes veio de uma paixão, né? É diferente. Ou de uma condição, né? Estamos juntos. Muitas vezes tem gente que programa filhos, né? Tem gente que não, você... Eu vou casar com você, você vai ter 3 filhos. Mas não é uma condição de futuro também isso? Então, perigoso, é isso, né? Perigoso, cara. Então eu penso assim, né? Para existir casamento, Márcio, tem que existir amor. E amor se adquire com o tempo. Talvez, vamos dizer assim, quando você casou com a Kátia, você era apaixonado por ela e ela por você. E a paixão cabe com a própria palavra paixão, que significa sofrimento. Nós celebramos a paixão de Jesus Cristo, significa o sofrimento de Jesus, só que como ele estava amando, não deixou de ser um sofrimento barato, vazio. Ele estava salvando a gente. Ele é o Cordeiro imolado que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa. Porque ele celebrou a Páscoa com os discípulos, a Páscoa judaica, e depois ele se intitula a Páscoa, o Cordeiro imolado. Não se imola mais o Cordeiro, como se fazia na Páscoa antiga. Hoje é ele. Olha o simbolismo em que ele busca traz para isso, né? Para o vínculo com você. Né? Então, de repente, você não ter esse vínculo com a pessoa é apenas uma superficialidade, né? Porque, como eu estava dizendo, você está apaixonado, você quer ver o celular da pessoa, você quer ver para quem ela ligou, o que ela está fazendo. Isso é patologia. Isso é sofrimento. Isso é doença. É doença. É insegurança. O que você está fazendo? Onde você está? Não, isso é insegurança. Então, isso, seja como for, ciúme nunca será sinal de amor. Sempre é de patologia, de insegurança. Uma pessoa insegura. Porque o ciúme envolve 3 e a inveja 2. O ciúme, você tem medo de ser trocado pelo outro ou pela outra pessoa. E a inveja, você tem inveja do outro.
a inveja mata, né? Então a gente tem que ter bem claro esses conceitos. Aí quando vira amor, aí se vira liberdade, vira respeito, vira carinho. Porque se eu moro com alguém, que eu intitulo minha esposa, eu quero que ela acredite em mim, porque se ela não acredita em mim, eu não quero ficar junto, cara. Sim. Pô, se eu não acredita em mim, por que eu vou ficar junto? Isso não tem casamento. Se não há cumplicidade, se não acreditam um no outro, vive uma vida de inferno. Não. Isso tudo é levantado na fase probatória. Na fase probatória. Nós chamamos fase probatória ou instrutória do processo. Aí colocamos algumas testemunhas e reconhecemos a nulidade. E após isso, reconhece a nulidade e a pessoa vai caminhar. Ela é solteira, ela pode casar. E essa questão eu estou ainda sem esse processo de nulidade, estou separado e tal, e eu quero ir à missa e quero lá comungar. Conversa com o padre, né? O padre ele é pastor da comunidade, ele tem todo... Para poder entender toda a história. É uma né? questão de consciência. Né? O saudoso, então, Papa Bento XVI, quando ele era cardeal, o Ratzinger, ele participou de um congresso internacional das famílias e ele dizia com relação à comunhão dos que estavam separados e estavam vivendo uma segunda união, ele dizia uma questão de consciência, ninguém manda na tua consciência. Né? Quem que pode impedir alguém de vir à comunhão? Isso é uma questão de consciência. Não vira um legalismo, né? Da impressão. A questão dos gays e etc., também dentro da igreja, como é que está isso hoje? Mesma coisa. Mesma coisa. É uma questão de consciência. Quem é que pode julgar? Eu uso a frase do Papa. A frase do Papa, o pensamento dele. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar? Né? E ele tem uma luta, né? Falando do Papa, tem uma luta dentro da igreja lá. Porque tem sempre pessoas... É que nem o que eu estou falando hoje, tem muitos padres que talvez não concordem, mas eu não estou entendendo. Talvez, também não estou querendo ser aplaudido, não é isso, mas eu estou falando a profundidade da situação. Márcio, a gente olha muito para a aparência, nós precisamos olhar mais a essência. Que nem eu estava falando, a religião, ela olha muito para a aparência. Ela é bom instrumento, ela é. Mas a espiritualidade é olhar para a sua essência. Tem aquela coisa assim, qual que é a diferença entre consciência, que é a consciência que você tem, com a reputação? Você está preocupado com a sua consciência ou com a sua reputação? Né? Porque a sua consciência é você, diante de Deus, diante de você mesmo, e a reputação que os outros pensam. Que pensam de mim. Que é o direito da pessoa. É o direito de pensar o que ela quiser. E pode falar o que ela quiser também, eu não vou ficar discutindo. Eu tenho uma frase comigo, que eu aprendi isso muito no seminário e sofri muito para peneirar essa sentença e colocar muito diante de mim. Nunca se justifique, que os teus amigos não precisem, os inimigos não vão acreditar. Vai perder seu tempo. Você fica se justificando, depois se vira as costas, o cara fala, ai que safado, danado. Eu lembro uma vez que você falou assim, provar o que para quem, né? Provar o que para quem? Qual a necessidade disso, né? Tem que uma frase que você me falou, tua bondade te fere, Paulo. A tua bondade te fere. Você me falou isso há muitos anos atrás e eu tenho isso comigo, porque às vezes a gente é muito bonzinho, entre aspas. Bonzinho. Ser bom é uma coisa, é um substantivo, agora bonzinho é adjetivo, cara. Outro dia, é que nem as pessoas precisam distinguir, né? Eu falo assim, Paulo, me falaram que você tem interesse em mim. Eu tenho interesse em você, mais porque você é inteligente, você é capaz. Eu tenho interesse em ter sua amizade, agora ser interesseiro ou não? Eu não sou interesseiro. Né? É diferente. Porque interesse é substantivo, agora interesseiro é adjetivo. Então eu estou adjetivando você? Não. Interesse por pessoas boas, pela bondade. Interesse porque você me traz algo que me faz pensar. Agora, como que você vai escolher caminhar com pessoas? E aí cai essa frase, por ser a minha bondade, porque eu acabo me envolvendo muitas vezes pessoas e as pessoas aproveitam. Então o casamento nulo é mais do que uma aparência de casamento. Enquanto não se prova o contrário, esse casamento é válido. Mas se você tem direito de impugnar, porque você já está separado, já está com outra família, já tem filhos, por que não? Pô, afinal de contas é uma igreja, né? É uma igreja única. Ela está se manifestando em diversas formas. Como eu falei, a minha faz isso, a minha faz aquilo, a minha faz isso.
e fala mal dos santos, outra não acredita, outra não acredita em Maria porque tem mais filho, não sei o quê. Essa conversa que a gente já está meio aqui, né? Já passou, né? Já está saturado. E, infelizmente, as pessoas precisam falar mal dos outros para justificar a atitude delas, né? Eu não, né? O dia que você... desculpa, força de expressão aqui. O dia que você falar mal da Kátia para dizer que você vai separar dela, eu vou dar um murro em você. Mas não, isso mesmo. Porque as pessoas fazem isso. Elas falam mal da outra para justificar a sua atitude. Não faça isso. Fala, eu não quero ficar com você porque por tal motivo. Isso é honesto. Mas é sabedoria, né? Aí é sabedoria. Então, é uma escolha totalmente diferenciada. Se a vida é feita de escolha, estou escolhendo. Agora é duro quando as pessoas escolhem por você, né? Aí é o pior de tudo. Então eu diria assim, olha, se escolhem por você, procure você fazer a escolha por você. Eu quero me escolher. Sim. A primeira pessoa a ser escolhida é você. Não dá para amar uma pessoa sem amar primeiro a si ame-se, mesmo. né? Para você dar aquilo que você tem. Eu tenho amor por mim. Pelo menos é impossível, que eu penso, né? Márcio. Tem gente que vive de mentira aí, né? Isso é um silogismo. Falar eu amo você mesmo não me amando. Mentira. Não, Eu preciso me amar. Imagine. Primeiro você no mundo, não. Primeiro não. Eu primeiro. Aliás, o mandamento da lei de Deus vai dizer isso, amar a Deus, porque ele é narcísico, tem que ser amado, idolatrado. Isso. Não. É porque se eu não amar o amor, como é que eu vou me amar? E se eu não me amo, eu não amo você. Eu acho que é a mesma... É uma projeção, uma identificação. Isso, traz a mesma história, né? Para eu cuidar do outro, primeiro eu tenho que me cuidar, né? Sim. Se eu não tenho condições de cuidar do outro... Aliás, vamos lembrar uma coisa, no avião, como que é feito? Primeiro vai cair máscaras, você coloca primeiro em você e depois no outro. É isso aí. Senão... Padre Paulo, ele viajou muito, fizemos grandes viagens, né, Paulo? Graças a Deus. Demos muita risada aí pelo mundo, na nossa história. Argentina, lembra quando nós fomos aquela vez? E Paraguai, então? Paraguai, então. Tem histórias aí, boas histórias. Padre Paulo também é cantor. Não. É cantor, pô. Você não tem como negar, né? É um dom que você tem. E você o exerceu. Cantor é seu sobrinho. Cantor é o Gabriel Pedrico, aí, ó. Da Túlio Gabriel. Ele sim canta. Mas você, numa oportunidade, você gravou alguns CDs, na época gravava CDs, eu gravava para poder orar cantando. Orar cantando. Isso, é o que nós fazemos isso. Traz muitos jovens para a igreja. Isso eu falando. Porque eu fazia parte do grupo de música e tal. E eu sei que isso a igreja católica ainda precisa... eu acho que ativar mais ainda, mais e mais, para trazer os jovens. Porque os jovens gostam de música e a música atrai. E é uma forma de orar. Você sabe que às vezes, Márcio, sem cortar a sua fala, às vezes as pessoas saem cantarolando e às vezes não lembram nem o que o padre falou. Às vezes na homilia. Coisa, né? Que coisa. O padre falou tão bonito, o que ele falou? Não sei. Então, o meu pai fazia isso comigo, sabia? Quando eu ia à igreja, eu voltava, ele falava, sentava, fala para mim o que foi falado hoje na homilia. É difícil. Que coisa, o pai estava trabalhando, eu era coroinha, não estava prestando atenção. E aí que tá. E sabe uma curiosidade, meus projetos, quando eu vou fazer, não aqui no escritório, mas quando eu faço em casa, hoje, madrugada, por exemplo, eu passei fazendo projeto. E eu sempre coloco um playlist que eu tenho, que você já ouviu no meu carro, que é de músicas da igreja e tal. E é impressionante, como me traz, não que eu não sou, como é que é, Candinha que fala, né? Que anda pensando muito da igreja lá e tal. Tem um termo mais... Piegas, né? Piegas, sei lá. Essa coisa, é isso? Isso, eu sou o cristão, não eu sou. Beato, né? Beato, sei lá. E eu ponho porque me faz bem, alimenta meu processo criativo. É muito interessante. Mas eu falei, isso. como eu falei para você, você é um homem movido pela graça de Deus. E eu estou falando isso não é porque nós estamos aqui. Não, longe disso. Haja visto pelo seu trabalho mesmo. A gente talvez nunca tivemos a oportunidade de mencionar essa realidade pela qual estamos falando agora. Isso, né? Porque a gente fala outras coisas, né? Esse então, papo tá no afã de conversar, isso. Outras coisas a gente não fala. Mas haja visto o que aconteceu lá, haja visto a igreja que lá na... Nossa Senhora Rosa Você Mística. também fez lá em
em Pilar do Sul. Fiz né? bastante igreja, fiz em Pilar do Sul, fiz uma que tem aqui perto da Vedete ali, depósito de refrigerantes ali, que tem... Nem sei onde que é. Nossa, fiz várias, aqui em Graçosa eu fiz várias igrejas aqui. Então, são inspirações, isso que eu falo, e seja como for, o que é a igreja? A igreja é uma assembleia de pessoas que se reúnem, é um local onde se vivencia um contato com Deus, um contato íntimo com Deus. E as casas que você também elabora, sempre não deixa de ser, como é gostoso você estar na sua casa. Né? Sim. A casa externa aquilo que nós somos. Porque se você não estiver bem consigo, a casa... Isso. Como muita gente às vezes fala, padre, o senhor não quer abençoar a minha casa? Não sei o que. Fala, mas é você que tem que ser abençoado. A casa somos nós, né? Não, mas não sei quem lá que morreu lá. Não, para com isso. O problema está na gente. Onde você for, você vai levar o problema, né? Então, acho que precisa ressignificar esse templo que somos nós, né? Interessante. Falando da ressignificação, na época de Páscoa, né? Que eu acho que tem tudo a ver aí. Paulo, mas foi um prazer tê-lo aqui. Da mesma forma. Falar um pouco sobre a nossa história, sobre a sua história, para as pessoas conhecerem um pouco quem é Padre Paulo Gonzalez. E você faz missas, celebra missas pela cura, pela libertação? Toda terceira quarta-feira do mês. Terceira quarta-feira do mês. Aliás, toda missa é de cura, né, Márcio? Isso, que eu ia chegar nesse ponto. Mas é que a gente usa toda missa, porque a palavra cura não é simplesmente você sair transformado no aspecto físico, biológico, mas é saber que a palavra cura é cuidar. Né? Eu acho que a missa pela cura e libertação, ela nasce na renovação carismática. Hoje, né? Então, há muita briga até com essa terminologia, que não querem nem que use muito, mas não tem problema, porque pensar que Jesus está cuidando da gente. Tanto que eu bato muito nessa tecla. Estar curado e libertado não significa que você ficou livre do problema, mas o problema já não mais te perturba. Não mais te perturba. Porque se de repente eu vou lá e falar assim, eu precisei amputar minha perna, agora eu gostaria que o senhor fizesse nascer uma perna nova. Eu não vou fazer oração sobre isso. Né? Isso é uma oração alienante. Agora, se o sujeito for lá e falar, padre, eu precisei amputar a perna, eu falei, agora se você quer orar, para você ter aceitação, ir atrás de uma prótese, se adaptar, eu estou dentro. Aí eu estou dentro. Agora, pedir para nascer pedir para nascer uma perna... De forma mais objetiva você conviver bem com isso que você está... eu perdi meu pai, eu vou ter que fazer oração para eu ou esquecer meu pai ou esquecer da morte dele. Não, a morte dele faz parte da minha história. É isso, né? Eu preciso aceitar que isso é uma realidade. Né? É a realidade. É como eu falei agora há pouco do sofisma. Né? Se você partir de premissas erradas, mas a Deus nada é impossível, pode nascer uma perna. Tá bom, então desculpa, ele já está num plano totalmente inconsciente, não tem diálogo mais. Tá bom, então, como dizia um aprendiz de sábio, e aí para a gente terminar talvez o nosso diálogo, que a gente já está avançando, né? Aquele sábio que o aprendiz de sábio caminhava com ele. Isso. E vamos para o mundo aí, né, aprender as coisas. E aí estava tendo uma discussão entre pessoas e ele virou para o aprendiz e falou assim, toda pessoa que discute com outra é uma idiota. Daí ele falou assim, olha mestre, eu não concordo. Eu falei, você tem toda a razão. Tá certo, vamos parar a discussão aqui agora. Mas é isso. É isso aí. Paulo, obrigado mesmo por ter vindo. Amém, eu Padre agradeço. Paulo. Eu agradeço, meu amigo e irmão. Extremamente feliz de estar batendo esse papo com você, até um pouco mais além daquilo que a gente realmente conversa no dia a dia, quando a gente se encontra. Também, tá certo. Invadir um pouco a história aí. Obrigado e quero que você deixe uma palavra aí para as pessoas que nos ouvem. Que bom. A vida, ela é feita de sentido. Se você perder o sentido da sua vida, você vai cair num vazio existencial e vai ficar no plano das ideias e não na realidade. A realidade está aí para ser transformada por você, pela capacidade que você tem, pelos talentos que Deus lhe deu. Ame a Deus, ame teu irmão, ame a si mesmo. Obrigado. Isso aí. Obrigado. Amém.